Olá pessoal, na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo tapete oval. Trabalhei ele com o barroco Max Color, na cor polar e na cor uva. O número dessa cor, que é a cor polar, é o 8088 e o número da cor uva é o 6375. Para confeccionar ele, eu gastei um total de 410 gramas de fio. Na cor uva, eu gastei um total de 300 gramas de fio. E na cor polar, gastei um total de 110 gramas de fio. A medida dele ficou 85 no comprimento e 50 na largura. Lembrando que essas medidas podem variar de acordo com o ponto de cada um, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Antes de começar a videoaula, eu já peço para vocês que não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas. Também não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, que é muito importante para o canal. E para você que ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui em cima e também na descrição do vídeo, ok? Pois sempre que eu postar uma videoaula aqui, eu estarei avisando por lá. Então, vamos iniciar a nossa videoaula? Então, aqui eu trabalhei um cordão com 52 correntinhas. Para quem quiser trabalhar um tapete maior, é só aumentar de 6 em 6 correntinhas. Então, aqui esse trabalho ele é múltiplo de 6. Essas correntinhas iniciais, vocês procurem não apertar elas, ok? Vamos contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, vamos iniciar trabalhando em pontos altos. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base até o final do cordão de correntinhas. E quando chegar ao final do cordão de correntinhas, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final do cordão de correntinhas, trabalhei o último ponto alto sobre a última correntinha. E nesse mesmo lugar que trabalhamos o último ponto alto, eu vou trabalhar mais 6 pontos altos. Então, aqui no mesmo lugar, na mesma correntinha, vou trabalhar mais 6 pontos altos. Então, mais 2. E aqui o sexto ponto alto. Então, aqui vocês vão notar que essa última correntinha aqui, ela vai ficar mais larga. É só pegar aqui essa ponta do fio e fechar, que é como se fosse um anel mágico aqui, ok? Então, aqui eu trabalhei mais 6 pontos altos e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Já que trabalhamos aqui um no final e depois mais 6 pontos altos, ficando então com 7 pontos altos. Então, depois de fechar aqui o último elozinho de correntes, vamos iniciar aqui sobre o primeiro ponto alto, trabalhando em pontos altos. Esse fio aqui eu já vou escondendo ele. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ok? Até a próxima curvinha e já volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui até o final da carreira, trabalhando o último ponto alto sobre o último ponto alto. Aqui eu tenho as 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas aqui não vamos usar ela vai ficar escondida aqui. Então, aqui eu já tenho um ponto alto desse lado e um ponto alto desse lado, já tenho 2. Lembrando que as correntinhas não vamos usar. Então, aqui dentro, eu vou trabalhar mais 5 pontos altos.
e vamos esconder essas correntinhas. Trabalhei 3, agora eu trabalho o quarto ponto alto e aqui o quinto ponto alto. E agora vamos fechar a carreira sobre o primeiro ponto alto, isolando as correntinhas, ok? Dessa forma aqui. Então, aqui, as correntinhas vão ficar aqui isoladas. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Lembrando que esse já estava feito, fizemos o último aqui, e mais 5 pontos altos, isolando as 3 correntinhas. As 3 correntinhas não vamos usar elas. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Aqui podemos trabalhar 1, 2, até 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até a próxima parte oval, onde eu volto com vocês. Cheguei aqui ao início da parte oval, lembrando que aqui na parte oval temos 7 pontos altos, ok? Temos 7 pontos altos aqui. O primeiro ponto alto eu vou trabalhar apenas um ponto alto. No segundo, vamos iniciar trabalhando aumento. No próximo, mais um aumento. Vamos trabalhar aqui na parte oval um total de 5 aumentos, ok? E aqui o quinto aumento. Ou seja, não vou trabalhar aumento no primeiro ponto alto aqui da curvinha e não vou trabalhar aumento no último ponto alto da curvinha. Tínhamos 7 pontos altos aqui e agora vamos trabalhar apenas aumento em 5 pontos altos, deixando o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar, ok? Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Então, aqui é o último ponto alto da curvinha, sobre ele será apenas um ponto alto. E agora estamos na parte reta e vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até a próxima curvinha. Na próxima curvinha, aqui temos 7 pontos altos, sobre o primeiro ponto alto da curvinha não trabalho aumento, então aqui não vamos trabalhar aumento. No segundo ponto alto, terceiro, quarto, quinto e sexto, trabalhamos aumento. E aqui já temos o primeiro ponto alto aqui, que iniciamos a carreira, ele é o último ponto alto da curvinha, ok? Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui 5 aumentos, já que o primeiro ponto alto aqui da curvinha, eu não trabalho aumento nele. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Aqui é o 7º ponto alto da curvinha. As 2 ou 3 correntinhas que iniciamos o trabalho, ele é o primeiro ponto alto aqui da parte reta, mas ele também é o último ponto alto aqui da parte oval. Então, não vamos trabalhar aumento sobre ele, e eu já vou fechar aqui a carreira sobre essas correntinhas iniciais. Dessa forma aqui. A próxima carreira, vamos iniciar com 2 a 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até a próxima parte oval, e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao início da parte oval. Aqui eu tenho aquele um ponto alto da parte oval que não trabalhamos aumento nele, sobre ele, trabalho apenas um ponto alto também, ok? Agora, temos o primeiro aumento. Sobre o primeiro ponto alto do aumento, eu trabalho outro aumento. Sobre o segundo ponto alto
do aumento eu trabalho também outro aumento. Então, aqui, sobre cada um desses pontos altos da carreira anterior, da parte oval, vamos trabalhar aumento. Onde temos aqui o aumento, trabalhamos aumento no primeiro ponto, aumento no segundo. Aqui, o último ponto alto do último aumento, trabalho o último aumento. Aqui eu tenho aquele um ponto alto sozinho. Aqui é o início da parte reta, onde vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, ok? Ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos revisar aqui o que foi feito. Aqui, na carreira anterior, temos aquele um ponto sozinho. E trabalhamos 5 aumentos. Depois, na parte oval, temos um ponto sozinho aqui também, onde também não trabalhamos aumento. Sobre cada um desses 5 aumentos, vamos trabalhar um aumento. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aumentos, ok? 10 aumentos. E aqui já iniciei a parte reta, onde vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ok? Até chegar à próxima parte oval, onde vamos trabalhar da mesma forma. Até aqui onde temos um ponto alto sozinho, trabalhamos ponto alto sobre ponto alto. Aqui temos o primeiro aumento, são 5 aumentos. Vamos trabalhar 2 pontos altos sobre cada um desses pontos altos. E vamos ficar com 10 aumentos, ok? E assim, vamos concluir essa carreira. Eu vou dar continuidade, quando chegar ao final da carreira, eu volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar mais essa carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo, lembrando que aqui trabalhamos 10 aumentos em cada lado da parte oval. E aqui, a base do tapete já está pronta, a base do início do tapete. Agora, vamos começar a trabalhar aqui os motivos, ok? Aqui mesmo onde eu fechei a carreira, vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, mais uma correntinha. 3 correntinhas equivale a um ponto alto e uma de separação. Pulo 1, 2 pontos de base. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo lugar um ponto alto, formando aqui um Vzinho. Quem tem um ponto muito apertadinho, pode trabalhar esse Vzinho com 3 correntinhas. Só se você tiver o ponto muito apertadinho mesmo, ok? Mas aqui no caso, eu estou trabalhando apenas 2 correntinhas dentro do Vzinho. Uma correntinha de separação, pulo 2 pontos de base, no próximo eu trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, 2 pontos de base e o Vzinho de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula 2 pontos de base, o ponto baixo. Uma correntinha, pula 2 pontos, o Vzinho. Vou trabalhar até o início aqui da parte oval e já volto com vocês. Dessa forma aqui. Prontinho, cheguei aqui na parte oval, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vzinhos. Trabalhei uma correntinha, vou pular 1 e 2 pontos de base e no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Da mesma forma aqui que eu trabalhei um ponto alto, que são as 3 correntinhas, e uma correntinha de separação e o Vzinho. Aqui da mesma forma, o Vzinho, uma correntinha de separação e um ponto alto. Agora, vamos iniciar a parte oval. Aqui eu vou trabalhar 2 correntinhas,
vou pular 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho 2 pontos altos no mesmo lugar. Ok? Pulei esses 2 pontos altos, que é o primeiro aumento aqui da parte oval, e no próximo ponto trabalhei o meu aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, e eu vou trabalhar dessa forma por 6 vezes, ok? Prontinho, aqui eu trabalhei o meu sexto aumento da parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha apenas, pulo 2 pontos de base e começo trabalhando o Vzinho de 2 ou 3 correntinhas. Uma correntinha de separação, pulo 2 pontos de base, o ponto baixo. Uma correntinha, pulo 2 pontos de base, o ponto baixo. Ou melhor, o Vzinho. Vamos trabalhar 8 Vzinhos. Depois do 8º Vzinho, você vai trabalhar uma correntinha, pular 2 pontos de base. Esses 2 pontos de base aqui, que é o primeiro aumento, vocês vão pular ele. No próximo, começa o aumento da parte oval. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base. 2 pontos altos no mesmo lugar. 6 vezes dessa forma, ok? Então, do outro lado, da mesma forma que esse lado aqui. Eu vou seguir toda essa carreira e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último aumento da segunda parte oval. Faço 2 correntinhas, venho na terceira correntinha de baixo para cima, onde iniciamos. Prendo com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu vou alongar ele, pois eu vou trocar a cor do meu fio. Para quem não vai trocar a cor do fio, não precisa de cortar. E aqui ficou dessa forma aqui. Aqui esse fio eu vou arrematar, ficou dessa forma. Aqui da mesma forma, do outro lado. Depois do 8º Vzinho, uma correntinha, pula 2 pontos de base, um ponto alto, pula 2 pontos e inicia 2 correntinhas, o aumento, 2 correntinhas, o aumento, pulando 2 pontos de base. Então, eu vou arrematar aquele fio e já volto com vocês. Então, aqui, troquei a cor do meu fio, estou com essa cor, que é um cinza claro. No início da videoaula tem o número certinho de cada cor. Então, aqui eu vou iniciar no mesmo lugar que eu fechei a carreira. Vou prender com um ponto baixo. Trabalhar uma correntinha e aqui eu tenho a altura de um ponto alto. Trabalho mais uma correntinha de separação. Vamos trabalhar agora dentro do Vzinho. Dou uma laçada, laço novamente o fio, aqui vamos trabalhar um ponto puff, ok? Laço, laço por dentro do Vzinho, laço na agulha de novo, laço por dentro do Vzinho mais uma vez, laço na agulha e mais uma vez, 3 vezes. E fecho tudo junto. Faço uma correntinha, mais uma, 2 correntinhas. Vamos trabalhar outro ponto puff. Laço uma vez, laço por dentro do
Vzinho, laço na agulha, por dentro do Vzinho, laço na agulha, mais uma vez por dentro do Vzinho. Puxo tudo de uma vez, dessa forma. Faço 2 correntinhas. Mais um ponto puff, laço uma vez, laço por dentro do puff, sempre dá uma alongadinha aqui, ou melhor, por dentro do Vzinho, dá uma alongadinha, laço, alongo, laço, laço por dentro, alongo, puxo tudo de uma vez. Faço uma correntinha e mais uma correntinha, ok? Dessa forma aqui. 3 pontos puff. Laço. Aqui, na verdade, é apenas uma correntinha. Laço. Então, aqui depois do último puff, apenas uma correntinha para fechar o ponto puff. Novamente, vamos fazer 3 pontos puff. Fecho tudo de uma vez. Aqui eu faço uma correntinha para fechar o ponto puff e uma de separação. Laço. Vamos fechar tudo de uma vez. Uma correntinha para fechar o ponto puff, uma de separação. Uma correntinha para fechar o ponto puff, ok? Laço novamente e inicio aqui no próximo Vzinho. Dessa forma aqui, um ponto puff, uma correntinha para fechar o ponto puff, uma de separação. Um ponto puff, uma correntinha para fechar o ponto puff, uma de separação. Um ponto puff, apenas uma correntinha para fechar o ponto puff e já iniciamos aqui o próximo leque, ok? De ponto puff. Eu vou seguir até o último leque aqui dessa forma e volto com vocês na parte oval. Então, aqui está, trabalhei todos os pontos puff, os leques de ponto puff. Aqui, depois que eu trabalhei o último puff, no último leque, fechei com uma correntinha. Depois de fechar o ponto puff com uma correntinha, já venho sobre esse um ponto alto, trabalho um ponto alto. Faço as 2 correntinhas de separação e vamos iniciar a parte oval. Temos aqui 2 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto. No último ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto sobre cada ponto. No último ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e vamos trabalhar dessa forma por 6 vezes, ok? Prontinho, trabalhei por 6 vezes, sempre trabalhando o aumento no último ponto alto, ok? Então, sobre cada motivo da parte oval, ficamos com 3 pontos altos. Faço as 2 correntinhas, um ponto alto sobre esse um ponto alto que separa a parte oval da parte reta. Aqui é uma correntinha apenas, e iniciamos novamente os leques de ponto puff. Uma correntinha para fechar, outra de separação. Uma correntinha para fechar, outra de separação. No último ponto puff, apenas uma correntinha para fechar. Aqui, apenas uma correntinha para fechar. E já iniciamos o próximo ponto puff, ok? Aqui no último ponto puff, é apenas uma correntinha para fechar e não trabalhamos a correntinha de separação. Somente depois do primeiro e do segundo que temos 2 correntinhas. Então, desse lado, vamos seguir da mesma forma que o outro lado. Quando chegar aqui, trabalhamos o último ponto puff, uma correntinha para fechar o ponto puff, o ponto alto, 2 correntinhas
e os aumentos da parte oval, ok? Vamos seguir assim por toda a carreira e no final da carreira eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último motivo da parte oval com 3 pontos altos, 2 correntinhas, venho aqui sobre o ponto alto do início, fecho com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu vou alongar ele e cortar, pois vamos voltar a trabalhar com a outra cor. Esse fio eu puxo ele para trás, para arrematar. Aqui nessa carreira ficou dessa forma. Os pontos puffs, aqui na parte oval. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês novamente com essa outra cor. Então, aqui está, já troquei a cor do meu fio, vamos iniciar no mesmo lugar que fechamos. Aqui eu vou prender com ponto baixíssimo, vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, mais uma de separação. Venho aqui entre os pontos puff no leque, trabalho um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho nas correntinhas entre o ponto puff, um ponto alto. Uma correntinha, nesse intervalo entre os leques, um ponto alto. Uma correntinha, em cada intervalinho aqui dos pontos puffs, um ponto alto separado por uma correntinha. Uma correntinha, entre os pontos puffs, um ponto alto. Vamos seguir assim até o início da parte oval, ok? Prontinho. Trabalhei aqui uma correntinha e sobre esse um ponto alto antes da parte oval, um ponto alto. Então, aqui na parte reta ficou dessa forma. Na parte oval, antes da parte oval, na verdade, 2 correntinhas, temos 3 pontos altos, vamos trabalhar 3 pontos altos seguidos. Sobre o último ponto alto, vamos trabalhar 2 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos seguidos. E sobre o último ponto alto, 2 pontos altos. Então, na parte oval, sempre dessa forma, o ponto, ou melhor, o aumento sempre no último ponto, com 2 correntinhas de separação. Na parte oval, agora ficamos com 4 pontos altos, vamos seguir assim por 6 vezes. Aqui eu trabalho meu último aumento na parte oval, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Esse ponto alto aqui que separa a parte oval da parte reta. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha dentro do leque, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Dessa forma até o início da parte oval e aqui da mesma forma, um ponto alto aqui dentro, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas e iniciamos a parte oval. Eu vou seguir essa carreira e já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, vou fechar aqui na terceira correntinha onde iniciamos, com ponto baixíssimo. Essa carreira ficou dessa forma aqui, ok? A parte oval sempre da mesma forma. Agora, subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. No intervalo de uma correntinha, trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No intervalo, um ponto alto. Então, aqui na parte reta, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E no intervalinho, um ponto alto. Então, aqui é bem simples. Ponto alto sobre ponto alto e no intervalinho, um ponto alto. Até o final da parte reta. E volto com vocês no início da parte oval. Prontinho, cheguei aqui no início da parte oval, trabalhei ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre cada intervalinho de uma correntinha na parte reta. Esse último ponto alto aqui separa a parte reta da parte oval.
Então, depois dele, sempre vamos trabalhar 2 correntinhas e vamos iniciar aqui nos motivos da parte oval, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, 2 pontos altos. 2 correntinhas, vamos trabalhar por 6 vezes dessa forma, nos 6 motivos da parte oval. Depois de trabalhar aqui o último aumento na parte oval, 2 correntinhas, o ponto alto que separa a parte oval da parte reta. Ponto alto sobre ponto alto sobre correntinha, ponto alto sobre ponto alto sobre correntinha. Então, vamos trabalhar assim por toda a carreira, ok? Aqui no início da próxima parte oval, da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas e iniciamos aqui a parte oval, ok? Vamos seguir assim e já volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda essa carreira, a parte oval sempre da mesma forma, e a parte reta ficou dessa forma. A próxima carreira será uma carreira igualzinha a essa aqui, ok? Onde temos um ponto alto, uma correntinha, um Vzinho, uma correntinha, ponto baixo. Então, estamos começando a repetição das carreiras. Então, aqui, vamos trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais uma de separação. Pula 1, 2, 1, 2 pontos de base, o Vzinho com 1, 2 ou 3 correntinhas para quem tem o ponto muito apertadinho. Uma correntinha, pula um ponto de base, ou melhor, 2 pontos de base, o ponto baixo. Uma correntinha, pulo 2 pontos de base, o Vzinho, 2 ou 3 correntinhas. Então, vamos trabalhar dessa forma até aqui. Aqui vamos trabalhar o último Vzinho, uma correntinha e um ponto alto, ok? Da mesma forma que aqui, um Vzinho, uma correntinha, o ponto alto que separa a parte oval da parte reta, 2 correntinhas, os motivos da parte oval, sempre trabalhando o aumento no último ponto alto. Então, eu vou seguir essa carreira, que será da mesma forma que essa carreira aqui, e volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda essa carreira, fechei aqui com ponto baixíssimo, depois de terminar a parte oval, na terceira correntinha de baixo para cima. E aqui eu já cortei, já arrematei o meu fio, da mesma forma que fizemos aqui, ok? Pois agora vamos iniciar novamente com essa cor aqui, a cor polar. Então, da mesma forma que iniciamos aqui, eu vou iniciar mais uma vez com vocês, sobre o ponto baixo. Podemos prender aqui com ponto baixíssimo. Trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e uma de separação. Dentro do Vzinho, vamos trabalhar o ponto puff. Passo por dentro, uma correntinha para fechar, mais uma de separação. No mesmo lugar, outro ponto puff. Passo por dentro, uma para fechar e outra de separação. No mesmo lugar, outro ponto puff. Passo por dentro de tudo, e aqui, depois do terceiro puff, apenas uma correntinha para fechar. Não faço uma de separação e já venho para o próximo Vzinho e trabalho o outro ponto puff. Vamos seguir até aqui, depois do último ponto puff, uma correntinha só para fechar e o ponto alto que separa a parte reta da parte oval.
trabalhamos a parte oval da mesma forma que estamos trabalhando e vamos seguir assim até o final da carreira, ok? Então, aqui estamos repetindo as carreiras, então não tem necessidade de eu explicar novamente, pois a partir dessa carreira aqui, dos vizinhos, iniciamos da mesma forma. Então, eu vou trabalhar por mais algumas carreiras até ficar um tamanho legal. Não sei ainda por quantas vezes vou trabalhar a carreira de ponto puff, mas quando eu tiver com um tamanho legal aqui, eu volto com vocês. Então, agora é só uma repetição, ok? Então, aqui está, trabalhei mais algumas carreiras, até a terceira carreira de leques de puff, e trabalhei essa carreira aqui sobre os puff. A carreira de ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. Então, trabalhei 3 carreiras de pontos puff. Aqui eu já iniciei outra carreira, que é a carreira de pontos altos. Estou iniciando a carreira aqui, pois quando eu iniciei novamente com essa carreira, eu iniciei aqui, ok? Antes estávamos iniciando aqui, mas não tem diferença nenhuma onde você vai iniciar a carreira, ok? Ou aqui, ou em outro lugar. Então, eu iniciei aqui a próxima carreira de pontos altos. Só que essa próxima carreira de pontos altos, eu vou contar aqui com vocês a partir dessa carreira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a carreira de número 12 a partir dessa carreira aqui, ok? Depois aqui da base do tapete, contando a partir daqui, carreira de número 12, ok? E aqui eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto e trabalhei aqui 2 pontos altos no último ponto do aumento, só que a diferença nessa carreira é que no intervalinho aqui, entre os motivos, eu trabalhei 2 pontos altos. Então, trabalhei toda essa parte aqui, só que aqui eu vou mostrar pra vocês como eu trabalhei, ok? Então, ponto alto sobre ponto alto, ainda trabalhando o aumento no último ponto alto do motivo. E iniciei aqui com ponto alto sobre ponto alto, então essa será uma carreira de pontos altos fechado. Nesse intervalinho aqui, antes da parte reta, também trabalhei 2 pontos altos. Então, vamos iniciar aqui. Então, depois de seguir aqui com ponto alto sobre ponto alto, nesse intervalinho aqui, antes dos motivos da parte oval, também trabalho 2 pontos altos. Vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, no último ponto alto do motivo, trabalhamos o aumento normalmente, ok? Da mesma forma. A diferença é que entre os motivos, vamos trabalhar 2 pontos altos. Iniciamos novamente o motivo, ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre o último ponto alto, 2 pontos altos. Vamos trabalhar até o último motivo, o último aumento do motivo aqui, 2 pontos altos no último ponto alto. Então, em todos os motivos, trabalhamos aumento. Nesse intervalinho de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui temos uma correntinha de separação entre os pontos altos. Então, se temos uma correntinha, vamos trabalhar um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, nessa uma correntinha, um ponto alto, ok? Onde temos 2 correntinhas, 2 pontos altos, antes da parte reta, até aqui. Até aqui, um ponto alto, na correntinha, um ponto alto. Aqui, antes da parte oval, 2 pontos altos, ok? Então, eu vou seguir com essa carreira fechada de pontos altos
e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar toda essa carreira. Continuei trabalhando os aumentos aqui no último ponto alto de cada motivo na parte oval. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui apenas um ponto alto, já que temos apenas uma correntinha, e ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu trabalhei 2 pontos altos, pois aqui tínhamos 2 correntinhas, ok? E aqui também 2 pontos altos, antes da parte reta e depois da parte reta também 2 pontos altos. Aqui, vamos iniciar em pontos altos novamente, outra carreira de pontos altos. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou trabalhar um total de 8 aumentos, ok? Então, aqui eu tenho a parte oval, aqui ela termina, aqui ela inicia e aqui ela termina. Eu vou continuar trabalhando o aumento sobre cada aumento aqui. Mas se trabalharmos apenas esses aumentos, vamos ficar com 6 pontos de aumento. E eu preciso aqui na parte oval de 8. Então, eu vou trabalhar o aumento sobre cada um desses pontos aqui, o último ponto alto do motivo aqui. E quando iniciar esse próximo aqui, eu vou trabalhar outro aumento, ok? Quando iniciar o próximo motivo. Então, eu vou trabalhar aqui só para mostrar para vocês. Então, aqui está, cheguei aqui, aqui temos um aumento, vou trabalhar outro aumento aqui, da mesma forma. Vou trabalhar esses 2 pontos altos aqui, entre o primeiro e o segundo aumento, ou melhor, entre o primeiro e o segundo motivo da parte oval. E aqui eu trabalho o outro aumento, no início desse motivo aqui. Vou seguir com ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu trabalhei o aumento, como já estávamos trabalhando, só que eu acrescentei aqui no início do segundo motivo outro aumento. Vou continuar trabalhando o aumento nesse, aumento sobre aumento. No quarto e no quinto. Aqui no quinto, trabalho aumento sobre aumento. E antes de iniciar aqui o último motivo, trabalho aumento aqui, no quinto motivo, trabalho 2 pontos altos e no início aqui do sexto motivo eu trabalho outro aumento, ok? Dessa forma aqui, estamos acrescentando mais 2 aumentos na parte oval. E o último aumento aqui, ok? Então, eu vou trabalhar toda essa parte oval e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui está, trabalhei toda a parte oval. Revisando que aqui eu iniciei com ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei o aumento sobre aqui o último ponto alto do motivo. E no início do segundo motivo, eu trabalhei outro ponto alto de aumento, ok? Continuei trabalhando aumento sobre cada aumento aqui da carreira anterior. Aumento sobre cada aumento. E aqui, antes do último motivo, eu trabalhei o aumento sobre o penúltimo aqui, aumento sobre aumento. E no início do último motivo, eu trabalhei um aumento aqui. E trabalhei o último aumento aqui, aumento sobre aumento. Então, acrescentei esse aqui, esse aumento e esse aumento aqui. Então, temos aqui um total de 8 aumentos, ok? Agora, vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento, no início do segundo motivo, outro aumento. Aumento sobre aumento. No início do último motivo, outro aumento e aumento sobre aumento. Então, vamos ter 8 aumentos na parte oval. E vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda essa carreira. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto. E na parte oval, trabalhei
8 aumentos. A próxima carreira, vou trabalhar 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 2 correntinhas de separação. No mesmo lugar, um ponto alto, formando um Vzinho. 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, trabalho outro Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. Então, aqui por toda a parte oval, vamos trabalhar dessa forma, pulando 2 pontos de base com 2 correntinhas de separação, um Vzinho e um ponto baixo. Eu vou trabalhar dessa forma até o final da parte oval, onde eu volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao fim da parte oval e início da parte reta. Aqui é o último ponto da parte oval. Só que antes do último ponto da parte oval, eu só tenho um ponto aqui. Então, eu vou pular apenas um ponto agora e vou trabalhar apenas uma correntinha. Uma correntinha, vou pular um ponto e vou trabalhar o meu último Vzinho da parte oval. E ele tá bem na direção aqui do final do último motivo. Então, sempre trabalhei aqui na parte oval. 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base, o ponto baixo, 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base, o Vzinho. Só que no final, depois do último ponto baixo aqui da parte oval, pulei apenas um ponto de base, pois sobrou apenas um ponto aqui. Notem que aqui é o último aumento da parte oval. Pulei apenas um ponto e já trabalhei o Vzinho. E trabalhei apenas uma correntinha. Agora, vamos iniciar a parte reta. Somente aqui eu pulei um ponto, ok? Na parte reta, eu vou trabalhar apenas uma correntinha. Volto a pular 2 pontos de base. Prendo com ponto baixo. Uma correntinha, pulo 2 pontos de base, um Vzinho. Se você quiser continuar com 2 correntinhas aqui na parte reta, você pode continuar, ok? Se o seu ponto é muito apertadinho, pode continuar trabalhando 2 correntinhas antes e depois do Vzinho. Eu vou trabalhar apenas uma correntinha e pular 2 pontos de base. Uma correntinha, pulo 2 pontos de base e o Vzinho. Então, para quem tem o ponto muito apertadinho, pode trabalhar 2 correntinhas, como estávamos trabalhando aqui na parte oval. Então, aqui, não se esqueça que antes do último Vzinho da parte oval, eu pulei apenas um ponto de base, ok? Pois eu queria iniciar aqui a parte oval bem no início aqui. Esse último Vzinho, onde termina e onde inicia a parte reta. Vamos iniciar, continuar a parte oval. Quando chegar aqui, vamos trabalhar o primeiro Vzinho da parte oval. E depois do primeiro Vzinho da parte oval, vamos trabalhar 2 correntinhas antes e depois do ponto baixo, ok? Quando chegar no final da parte oval, da segunda parte oval, eu volto com vocês. Então, aqui cheguei ao final da segunda parte oval. Então, aqui revisando, que até aqui, no final da parte oval, eu trabalhei 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, Vzinho. E aqui no final da parte oval, antes do último Vzinho, eu pulei apenas um ponto alto e uma correntinha. E aqui é o último ponto alto, ou melhor, o último Vzinho da parte oval. E também o primeiro da parte reta. Então, aqui eu trabalhei o Vzinho, depois do ponto baixo, uma correntinha, um ponto de base apenas, trabalhei o Vzinho.
Na parte reta, eu iniciei pulando 2 pontos de base e uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha e o Vzinho. Na parte reta, eu trabalhei com apenas uma correntinha antes e depois do ponto baixo. Aqui, na parte oval, já iniciei aqui na parte oval, depois de trabalhar o último ponto baixo aqui da parte reta, uma correntinha, aqui o primeiro Vzinho da parte oval. E iniciei com 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, por toda a parte oval, até chegar aqui. Chegando aqui, eu tenho o último ponto baixo da parte oval. E aqui, vamos trabalhar o último lequinho, bem aqui no último ponto baixo. Olha aqui, eu tenho 2, último ponto alto, não ponto baixo. Tenho aqui o último Vzinho de aumento da carreira anterior, trabalho uma correntinha. Então, eu vou pular apenas um aqui para trabalhar o último Vzinho sobre o último ponto alto da parte oval. Então, uma correntinha, um ponto de base e o último Vzinho da parte oval, ok? Da mesma forma que trabalhamos lá do outro lado. E agora, inicio com uma correntinha, pulo 2 pontos de base. Já que estamos aqui na parte reta, estou trabalhando apenas uma correntinha. Mas, como eu já havia dito para vocês, quem tem o ponto muito apertadinho pode continuar com 2 correntinhas. Agora, eu vou seguir até o final da parte reta e já volto com vocês. Então, aqui cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto baixo, a última correntinha, já que aqui estamos na parte reta, então, eu estou trabalhando uma correntinha. Vou fechar a minha carreira na terceira correntinha de baixo para cima, onde iniciamos. Vou fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu posso alongar ele e cortar, pois agora vamos voltar a trabalhar com a cor polar. Esse fio aqui eu puxo ele para trás e aqui atrás vamos arrematar ele. Então, essa carreira ficou dessa forma. Na parte oval, sempre trabalhando com 2 correntinhas de separação. Na parte reta, uma correntinha, ok? Agora, eu vou arrematar esse fio e já volto novamente com essa cor. Prontinho, já estou aqui com a cor polar. Vou iniciar aqui nesse primeiro leque da parte oval. Então, aqui nesse ponto baixo, antes da parte oval, vou prender com ponto baixo, ok? Prendo com ponto baixo. Aqui eu tenho uma correntinha, então aqui eu também vou trabalhar uma correntinha de separação. E aqui eu vou trabalhar um ponto puff. Uma correntinha para fechar o ponto puff, mais uma, 2 correntinhas. Volto no mesmo lugar, trabalho outro ponto puff. Uma correntinha para prender, mais uma, 2 correntinhas. Prendo aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. Uma, 2 correntinhas, já que temos 2 correntinhas, novamente o ponto puff. Alonga bem aqui o ponto puff, ok? Uma correntinha para prender, mais uma, 2 correntinhas. Uma correntinha para prender, mais uma, 2 correntinhas. Prendo ponto baixo sobre ponto baixo. 2 correntinhas, trabalho novamente o ponto puff. Uma correntinha para prender, mais uma, 2, outro ponto puff.
uma correntinha para prender, mais 2 correntinhas, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, o ponto puff. Então, aqui está ficando dessa forma. Prendi com ponto baixo, uma correntinha, já que aqui eu tenho apenas uma correntinha, ok? Esse ponto baixo ainda é da parte reta, e aqui eu tenho uma correntinha, antes do primeiro leque, ou melhor, do primeiro Vzinho da parte oval. Ponto puff, uma correntinha para prender, 2 correntinhas. Ponto puff, uma correntinha para prender, 2 correntinhas, prende com ponto baixo. 2 correntinhas, ponto puff, uma correntinha para prender, 2 correntinhas, ponto puff, ok? Dessa forma, vamos seguir por toda a parte oval. Quando chegar aqui no final da parte oval, onde eu tenho aqui 2 correntinhas, depois do ponto puff, eu faço uma correntinha para prender, 2 correntinhas. Aqui o ponto baixo, aqui eu já tenho uma correntinha, então apenas uma correntinha, ponto puff, uma correntinha para prender, 2 de separação, outro ponto puff. A diferença aqui que na parte reta, onde temos uma correntinha, depois do ponto puff, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto puff, ok? Então, a diferença na parte oval, que depois do lequinho de ponto puff, são 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto puff. O leque de ponto puff, ok? E na parte reta, antes e depois do leque, apenas uma correntinha. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final da parte oval, trabalhei uma correntinha, depois de fechar o último ponto puff, e agora vamos fechar essa carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Esse fio aqui eu já cortei ele. Então, aqui revisando, que aqui na parte oval, trabalhamos ponto puff, fechamos com uma correntinha, mais 2 correntinhas. Depois desse ponto puff, fechamos ele com uma correntinha, mais 2 correntinhas. Ponto baixo, 2 correntinhas. Na parte oval, dessa forma. Na parte reta, trabalhamos sempre o ponto puff, com 2 correntinhas, depois que fechamos aqui, e antes e depois do ponto baixo, apenas uma correntinha, ok? Onde temos uma correntinha na carreira anterior, trabalhamos uma correntinha aqui também. Já na parte oval, trabalhamos 2 correntinhas, pois na parte oval, na carreira anterior, também tínhamos 2 correntinhas, antes e depois do ponto baixo. Agora, eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês novamente com a cor uva. Então, aqui já troquei a cor do meu fio. Temos esse ponto baixo aqui que faz parte da parte reta e aqui é o primeiro leque. Primeiro leque da parte oval. Venho nessa uma correntinha aqui, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, venho direto para o leque de ponto puff, trabalho um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, volto sobre o ponto alto, prendo com ponto baixíssimo. O segundo ponto alto, novamente 3 correntinhas, volto sobre o ponto alto, prendo com ponto baixíssimo, formando picô. O terceiro ponto alto, o terceiro picô. O quarto ponto alto com o quarto picô. E o quinto ponto alto, ele não tem picô, ok? O quinto ponto alto é sem picô. Agora, temos aqui essas 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui eu faço uma correntinha, prendo
com ponto baixo nas correntinhas. Passo para a próxima correntinha, prendo com ponto baixo. Uma correntinha e inicio novamente o leque de 4 pontos altos com picô. Um ponto alto e o picô, 2 pontos altos e o picô, o terceiro ponto alto com picô, o quarto ponto alto também com picô. De 3 correntinhas, prendendo com ponto baixíssimo, ok? Aqui não é ponto baixo, é ponto baixíssimo. E o quinto ponto alto, ele não tem picô. Passo para as correntinhas, prendo com ponto baixo, ou melhor, uma correntinha antes, já que estamos na parte oval, temos que trabalhar uma correntinha antes, prender com ponto baixo. Outro ponto baixo nas correntinhas, uma correntinha, e agora sim iniciamos outro leque de 4 pontos altos com picô e o quinto sem picô. Então, aqui não podemos esquecer que na parte oval trabalhamos uma correntinha antes, ou melhor, depois do leque, uma correntinha, ponto baixo, outra correntinha e inicia o leque. Vamos seguir assim por toda a parte oval. Então, aqui está, já cheguei ao final da parte oval, e aqui já iniciei a parte reta. Depois desse leque aqui, já é o início da parte reta. E aqui eu trabalhei da mesma forma, trabalhando uma correntinha antes e uma correntinha depois do ponto baixo, ok? Aqui eu ia trabalhar sem as correntinhas, mas eu resolvi colocar as correntinhas também e deu certo. Então, vocês façam o teste. Se com as correntinhas aqui antes e depois ficar embabado, vocês podem trabalhar sem a correntinha, depois desse leque, faz o ponto baixo, o outro ponto baixo, sem correntinha aqui, inicia o próximo leque. Então, se ficar embabado, vocês tiram essa correntinha aqui, antes desse ponto baixo e depois desse ponto baixo, somente na parte reta. Mas o meu aqui não ficou embabado e eu deixei com as correntinhas, ok? E vou seguir, então, da mesma forma por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto baixo e agora vamos fechar a carreira no primeiro ponto baixo onde iniciamos. Esse fio aqui eu já posso cortar ele, puxar ele aqui para trás. E aqui atrás vamos arrematar ele. Então, aqui ficou dessa forma, revisando que aqui na parte reta também trabalhei correntinha antes e depois, mas quem tem o ponto muito largo e ficar embabadando, pode trabalhar essa parte aqui sem a correntinha antes e depois do ponto baixo, ok? Aqui no início, se vocês lembrar, eu iniciei sem correntinha antes aqui do leque, pois eu ia trabalhar aqui sem as correntinhas, mas eu achei que com as correntinhas ficou mais bonito. Mas aí fica a critério de cada um, ok? Dependendo do ponto de cada um, pode tirar as correntinhas para não ficar embabadando. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto para mostrar o resultado final. Então, aqui está, esse é o resultado final do tapete, já com o bico de acabamento. Ficou dessa forma. Lembrando que ele ficou com a medida de 85 no comprimento e 50 na largura. E gastei um total de 410 gramas de fio, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.